Povo, chegou a hora, seu momento de presença, sabedoria e provocação diária. Se você não me conhece, eu sou a Alice Alvarenga, facilitadora de processos criativos. Eu te ajudo a se tornar a potência criativa que você nasceu para ser, se empreendendo na vida com muito mais propósito. Então, bora lá! Hoje, abrir esse momento, a hora aqui, pra gente falar sobre intuição. Então, vem chegando aí pra gente falar um pouquinho sobre intuição. O quanto você tem escutado a tua voz interior aí, a tua intuição. Se você for ficar aqui, me fala se você está ouvindo direitinho. Se você está vendo gravado, seja muito bem-vindo. Bom, eu vou começar falando um pouquinho sobre por que eu abri essa live aqui e o que me fez realmente falar sobre intuição nesse período agora, assim. E muito porque a gente precisa voltar a sentir, né? Então eu vou deixar aqui o algoritmo um pouco fazer o trabalho dele, de chamar as pessoas que estão sentindo, de chegar junto, tá? Mas qual é a grande lance, né, da intuição e do sentir? Eu vou colocar aqui, já começar a compartilhar aqui um material com você. Peraí. Sobre o que é intuição. Para eu já falar, porque essa live vai ser super rápida. Então, o que é intuição? Queria que você me dissesse aí se você sabe o que significa isso, tá? Ou como que você vê, né, a intuição, ou como você sente a intuição na sua vida. Então, do latim, intuição é intuitione, que o prefixo in significa em, dentro, e tuere significa olhar para, guardar. Uma definição do dicionário, aqui não tá dando pra ver, mas deixa eu pegar aqui pra ler pra vocês a definição do dicionário. Porque as palavras têm, né, o seu próprio poder, né? Então, por que não olhar realmente o significado da palavra pra gente falar sobre, tá? Então, peraí. Não sei, não decorei exatamente. Mas vamos lá. Intuição seria a faculdade ou o ato de perceber, discernir ou pressentir coisas independentemente do raciocínio ou da análise, tá? Então, na filosofia, né, como tá escrito aí, não dá pra ver, mas na filosofia é uma forma de conhecimento direta, clara e imediata. Capaz de investigar objetos pertencentes ao âmbito intelectual, a uma dimensão metafísica ou à realidade concreta. Então, o que seria o intuir, né? De forma resumida, é aquela voz interior que está sempre comunicando algo com a gente como um sussurro, tá? E aí a provocação de hoje, né, da aula é se você está conseguindo, você consegue, você consegue confiar na sua intuição, nessa voz que sussurra. E o que me chama a atenção, que eu queria aqui pontuar, é que intuição é um substantivo feminino. Então ele vem muito desse lugar do sentir, uma qualidade muito da energia feminina, tá? Que é essa energia yin. Então o intuir muitas vezes está conectado com um lugar de o que eu tô sentindo, né? Então esse sussurro, apesar de ser uma voz e a gente pensar sobre vozes na cabeça, o sentir, o intuir vem muito do sentir. Então ele vem muito mais desse lugar aqui do coração, muito mais do que da cabeça, tá? E por isso ele é mais feminino, né? Ele é ótimo, né? Ele é mais feminino não, né? Mas essa capacidade, essa faculdade, ela é uma capacidade mais feminina. É muito mais, às vezes, o que chega, é muito mais uma escuta e um sentimento do que exatamente algo como uma ação, como algo yang, ou seja, uma energia de ação. Então, o intuir é muito mais uma energia de recepção do que de ação. Você age através da intuição, mas quando você consegue perceber essa voz, esse sentimento, é muito mais uma questão receptiva. Então, o quão aberto a gente está para sentir. E esse é o grande ponto. Nós, hoje em dia, não estamos tão abertos ao sentir, né? A gente passa por uma revolução de que muito foi dito, né? Do penso, logo existo. Então, se em um momento, né, lá no iluminismo,
o penso logo existo era o importante, então eu não preciso sentir, né? E por muito tempo também o feminino foi castrado, foi sendo castrado na nossa sociedade enquanto esse lugar de sentir. Então eu digo feminino tanto dentro dos homens também, quanto obviamente nas mulheres. Então a intuição, ela é um lugar escuro, ela é um lugar de nada, assim, é um lugar que você precisa se abrir para sentir, se abrir para estar ali percebendo isso, como quem me vem essa palavra útero na cabeça, né? É como um útero ali, né? Ele tá ali para receber. E aí daquele lugar escuro, ele cria. Então, o intuir vem muito conectado com o sentir. E como a gente foi rechaçando o sentir por muito tempo, né? A gente não foi dando a devida atenção para isso. Quando a gente está falando quando a gente traz uma provocação de você confia na sua intuição, é quase uma fala de você confia no seu sentir? Você confia no que você sente? Aí o ponto é, nossa, será que eu confio no que eu sinto? E aí a pergunta é, você sente o que você sente? Você discerne o que você sente? Se em algum momento você está sentindo medo, mas em outro momento você está sentindo alegria, você está sentindo nojo, você está sentindo quais são os sentimentos, amor, né? Existem os cinco sentimentos básicos e a gente não consegue discernir o sentir. Então, quando você pergunta, você confia na sua intuição? Você já, não sei, eu não ouço, eu não escuto essa voz, eu penso sobre ela, mas eu não sinto ela. Porque a gente pensa sobre as coisas, não necessariamente a gente sente as coisas. Então a gente chega num ambiente, a gente até sente alguma coisa, mas a gente não dá a devida atenção. E a gente segue pensando sobre as análises daquele ambiente. Então, o que eu queria trazer aqui de uma forma muito rápida, na verdade, hoje, essa live eu abri mesmo na intuição também, e queria trazer um output sobre essa questão, né, da intuição, é que são algumas formas de você se conectar mais com essa voz que fala, que sussurra, que está sempre presente, que nunca deixa de estar presente com você, mas que não necessariamente você olha para ela e você confia no passo, na ação que ela está falando para você tomar. Né? Não necessariamente você está se permitindo construir os seus passos, ou seja, dar os próximos passos conectado com esse sussurro do sentir, né? Do que você está sentindo que deve ser feito. Então, trazendo aqui também um outro arquivo, um outro print aqui, como se conectar então com essa intuição, que é essa voz interior que a gente estava falando ali antes, né? Que eu estava falando ali antes, que é muito conectado com o sentir. Como que a gente consegue então se conectar com esse lugar, né? Pra gente trazer uma criação a partir desse lugar. Primeira coisa é silenciar a mente para escutar, através de meditação, através às vezes de uma pausa. E eu vou falar mais um pouquinho dessa pausa ali embaixo. Mas o espaço, a pausa, né, é muito do feminino, que é um espaço de recepção, muito mais do que de ação. Então, o silenciar a mente para escutar nada mais é do que você realmente estar fazendo uma pausa para até observar os seus pensamentos, né? Porque se é um sussurro, eu digo que ele vem de um sentir, mas ele também pode estar associado a um pensamento. Então, quais são os pensamentos que estão brotando? Porque os pensamentos levam a uma sensação, levam a um sentir. Eu falei isso na última live que eu fiz aqui da aula aberta. O nosso ciclo é esse. Eu penso, eu sinto, eu ajo, eu tenho resultado e isso me gera uma crença. Então, o que eu estou pensando ou qual é o gatilho do meu pensamento que faz eu sentir algo? Né? Ou o que acontece no ambiente externo que me faz sentir algo? O que uma pessoa fala, o que ela emana, o que ela emite que me faz sentir alguma coisa. Então, silenciar a mente para escutar, ele pode ser feito de uma forma pontual. Tipo, eu paro um momento e faço essa pausa para eu escutar, para eu silenciar a mente. Mas ele pode ser feito durante uma conversa. Silenciar, em vez de querer só contra-atacar ou se defender de alguma coisa, ou a pessoa está falando, você já está pensando no que você vai falar. O momento de pausa é o momento de o que vem depois disso. O que se manifesta depois dessa troca. O que se manifesta depois dessa fala da pessoa.
né? E isso pode ser, de novo, manifestado em diversas relações e formas. Então, silenciar a mente para escutar é uma das formas de você se conectar com essa sua intuição. Segunda forma de se conectar com isso é agir de acordo com essa voz que vem, né? Como um sussurro. E aí, a grande provocação aqui é como diferenciar a intuição de uma paranoia ou do meu ego, né? Eu vou mandar uma mensagem e aí vem um sussurro falando: tem certeza? Normalmente, quando é uma dúvida, ou seja, quando é uma pergunta, provavelmente não é a intuição. É ou paranoia ou ego. Então, tem certeza que você vai mandar? Talvez seja seu ego falando: será que você vai colocar a gente mesmo nesse lugar de vulnerabilidade? Então, quando é uma intuição, não é pra mandar. Ou não é essa palavra. Ou não é que não seja pra mandar a mensagem. Nunca é a intuição, assim, né? Pela minha experiência, inclusive, nunca é uma coisa que me tira as possibilidades, assim. Não é uma coisa que te bloqueia. Ela te abre e te expande as possibilidades. Então, às vezes, a intuição fala, tipo, pra não entrar no ônibus, por exemplo, né? Ou pra você não viajar, ou pra alguma coisa não acontecer. Mas, às vezes, na verdade, é muito mais uma sensação do tipo, tem algo aqui que você expande a visão. Nunca, pra mim, de novo, nunca, porque nunca e sempre são palavras muito fortes, né? Mas não é quando eu sinto que eu tô seguindo essa intuição, eu tô seguindo essa voz, é um lugar de muita fluidez. E se tá vindo com uma pergunta, uma dúvida, não é intuição. É ou paranoia ou ego. Então, de novo, tudo isso que eu tô falando aqui, inclusive, são coisas para provocações, né? Como se conectar dessa intuição através da minha experiência e muito de um lugar de provocação, né? De teste. Experimente no seu dia a dia, né? Experimente na sua vida. Experimente observar isso no seu dia a dia, nas suas percepções também. Então, pra mim, a intuição, nesse lugar de agir de acordo com essa voz que vem, às vezes é um lugar de virar a esquina em vez de seguir reto. São coisas pequenas. E acho que nesse lugar, essa dica 2, assim, né, de como conectar com a sua intuição, essa dica de agir de acordo com essa voz, o melhor teste pra ela é mesmo no dia a dia. Isso ou aquilo. E aí, se questione. Você pode também se questionar pra você se conectar nessa voz. Então, faço isso ou aquilo. E aí, primeira coisa, silencia pra escutar. E aí você age de acordo com a resposta que vier. Então, por exemplo aqui, abro a live ou não? Tá tarde já. Abro a live ou não? O ego a mente começou a se questionar sobre isso. Aí eu abro a live ou não, parei um momento, respirei, silenciei e veio só vai. Veio isso pra mim, só vai. Então, como que a gente consegue conversar com a voz interna, ou de certa forma, para que você ganhe intimidade com essa voz? Como se ela fosse uma parceira sua. Só que, na verdade, ela é você, de uma perspectiva mais elevada. Que tá vendo uma realidade que você não tá enxergando. Porque não é com esse olho. É com o terceiro olho. É com o olho que tudo vê. E ele tá conectado numa dimensão mais abstrata, só que mais elevada, como se fosse você se conectando com uma eu sua, né, o que muita gente chama de eu superior, que tá aqui em cima e que é como se ela estivesse vendo de camarote tudo que tá acontecendo. Então, quando ela fala sim, não, né, internamente nessa conversa interna, um sim e um não é do tipo, vai lá, e daí você fala, será? Aí você conecta nesse lugar que ela tá vendo aqui de camarote, então ela fala, vai lá, ou putz, não. E aí você confia e vai agindo de acordo com essa voz, né? Com esse sussurro que vem de um sentir, de uma sensação que deve ser feito. Quando eu morava em Caraíva, ano passado, lá era um lugar que isso era muito claro, muito nítido. Porque por mais que às vezes a gente saía de casa já prevendo, né, que a intuição é uma previsão não racional sobre algo, é uma percepção mais sutil de algo que ainda é um prever, né, é um ver com o olho que não é o físico. Você já previa algumas situações e aí a sua eu inferior falava, para, tá de sacanagem que isso vai acontecer. E aí não dava nem tempo. Você saía de casa, virava a esquina e aquilo acontecia, assim, alguma coisa que você começou a prever, que você sentiu que iria acontecer, aquilo acontecia. Por que isso acontecer lá é muito nítido? Porque é uma vila, é um lugar muito pequeno.
com pessoas e uma energia muito concentrada. Então, é mais fácil você perceber, às vezes, essas movimentações intuitivas, esses aconteceres intuitivos, você começar a perceber a trama que existe no mundo de maneira geral, né, em qualquer lugar, absolutamente qualquer lugar, mas quando você está às vezes num lugar específico, parece que fica mais fácil de perceber, porque a energia fica mais concentrada. Mas se você tiver esse olhar treinado, esse olhar que não é só do olho físico, né, que é do olho do terceiro olho e de um sentir, se você tiver com isso treinado, você começa a perceber isso no seu dia a dia, mesmo numa cidade grande, por exemplo, como Rio de Janeiro. Então, você começa a perceber as conexões que vão se fazendo, você tem encontrado com aquela pessoa, não foi à toa, uma mensagem que te mandam na hora que você está pensando sobre aquela pessoa. Você começa a perceber essas sincronicidades e todo esse movimento com mais clareza. E isso passa a ser padrão pra você. Por mais que várias vezes fala, nossa, bizarro, tava pensando em você. E tipo assim, cara, mas é óbvio que é quase que óbvio. Chega um momento que é quase óbvio que isso ia acontecer. Porque essa é a grande trama da vida, né? Mas a intuição, ela vem nesse lugar de nos mostrar isso, assim, né? Quanto mais a gente tá conectado com ela, mais essa trama sutil a gente consegue observar, né? E aí, passando para a terceira forma, né, de se conectar com esse lugar, que a intuição eu diria que é um lugar interno, né, que é esse canal direto com essa eu superior, com essa eu sua que fica num camarote olhando a vida de uma outra perspectiva, né, trazendo isso para uma forma lúdica de falar sobre isso, né, mas então a terceira coisa é observar, que a gente consiga sair de um lugar de querer definir para um lugar de observação. Então, quando eu tô dentro do meio do caos, né? Quando eu tô aqui no meio do caos, às vezes eu não consigo, de fato, perceber a sutileza das entrelinhas do que realmente está acontecendo. E eu acabo me misturando com tudo isso. Então, quando eu tenho o primeiro passo de silenciar para escutar, eu tenho um olhar de observadora para aquilo ali, eu tô mais atenta pro que surge depois, às vezes, de um passo mais consciente, né? Por que eu coloquei isso aqui? Movimento gera movimento. Porque quando eu dou um passo através desse olhar mais atento, de observação, então, em vez de eu virar à direita, eu sinto que eu preciso virar à esquerda, algo surge disso. Algo surge desse novo passo que a princípio não estava programado. Porque se eu estava ali falando, não, eu vou virar para a direita. E aí, mas em algum dado momento, quando eu vou virar à direita, algo vem para mim e fala, vire à esquerda, e eu observo o que vem depois desse passo que eu dei consciente, aí também está a sutileza do sentir, do perceber, do entender mais do que só racionalmente, mas de uma percepção muito mais sutil, né? E aí, a quarta coisa, né, é da gente desenvolver o hábito de sair do controle. E isso talvez seja uma das coisas mais difíceis, falando desse nosso hábito, né, de querer controlar e do nosso apego enquanto ser humano de querer controlar todas as nossas experiências ou tudo que acontece na nossa vida, todos os nossos planos e tudo mais. Quando você começa a desenvolver esse hábito de sair do controle das situações, não é que você deixa de planejar as coisas, não é que você deixa de almejar as coisas, mas você entende que você visualiza uma coisa lá na frente e o como isso vai se dar, você desapega do controle. Então, se você estava planejando ir para a direita, mas em algum dado momento você sente e você confia, porque você já está trabalhando a confiança desse sussurro, você confia em virar para a esquerda, você está saindo do controle de, não, precisa ser virando à direita que isso tem que acontecer assim, tem que acontecer virando à direita. E na verdade você muda a rota e vai para a esquerda, e aí você vê uma outra coisa acontecendo. E aí você percebe que se você não tivesse virado à esquerda, você não teria cruzado com uma pessoa específica que te leva a uma outra pessoa, que essa pessoa te leva a voltar para a rota do lado direito, que era como você às vezes visualizava aí. Ou às vezes vira um caminho que você fala, nossa, agora fez todo sentido eu ter virado pela esquerda naquele momento lá atrás. Ainda bem que eu confiei na minha intuição. Então, é um trabalho, é ganhar intimidade com isso, cada vez mais e mais e mais. E aí, né, como que pode, né? E aí eu já deixo aqui um insight de prática, né? Uma forma prática mesmo de desapegar desse controle.
faz isso através da escrita. Começa a escrever sem o controle, no sentido de sem definir exatamente o que vai ser escrito. Escreve uma palavra, depois vê sente qual é a palavra que vai vir depois. E aí depois. E aí, em dado momento, vai vir a sua mente racional e falar: cara, o que eu tô fazendo? O que eu tô escrevendo? E aí você escreve sobre isso também. O que eu tô fazendo? O que eu tô pensando? Meu Deus, que coisa maluca. E vai escrevendo sobre isso e você vai vendo que a coisa vai fluindo. E aí, de repente, delimita um tempo pra você fazer isso. Porque aí você vai ver que, bom, pronto, isso saiu. Foi isso que saiu nesse momento de mim. Então, como é que eu posso falar? É um movimento que ele vai sendo feito como se você estivesse andando no escuro, né? Que você coloca um pé, aí vê que tem chão, aí você pisa firme. Aí depois você coloca o pé esquerdo, só a pontinha, e aí você vê que tem chão, aí você pisa firme. E aí você vai fazendo assim. Então esse sair do controle de uma forma lúdica, criativa, né? De escrita, de um desenho, começar a falar coisas. Então se concentra, volta lá para o primeiro passo, silencia para escutar. E aí quando você vai responder alguém, ou quando você pode fazer esse passo 4, na verdade, é um processo bem interno, pessoal, assim. Como que eu posso desenvolver essa conexão? Então, começa a criar alguns discursos para você mesmo, tipo, até grava, faz um áudio, fecha os olhos, silencia para escutar. E aí vai vir uma palavra, você fala, vai vir a outra, e você vai permitindo fluir aquilo dali. Você pode usar isso, por exemplo, para começar a conectar com alguma coisa que tá te assombrando, tá te atravessando. Cara, o que eu tô sentindo? Pode ser até isso mesmo. O que eu tô sentindo? Você silencia para escutar o que vem. E aí você vai falando sobre isso que você está sentindo e vai se permitindo sair do controle de algo programado, algo racionalmente, passo a passo, cognitivamente, passo a passo ali. E você vai simplesmente se deixando fluir. Então, essa entrega pro flow, essa entrega para ser esse instrumento. Porque é como se quando você fizesse essa pergunta, o que eu tô sentindo, e você saísse do controle, você estivesse jogando mesmo uma mensagem lá para essa tua eu do camarote aqui, que tá aqui em cima, que tá observando a vida de um outro lugar, e você falasse: cara, me fala aí então, o que você tá vendo que eu não tô vendo? Brinca como se realmente, assim, brinca como se essa percepção mais sutil fosse uma personalidade sua, sabe? Brinca com essa imagem. Às vezes fica mais fácil de enxergar quando a gente vai brincando com isso. Então, será que tem uma eu ali que tá no camarote que tá vendo as coisas que eu não tô vendo? Então brinca, faz uma pergunta pra ela. Fala: e aí, o que você tá vendo que eu não tô vendo sobre essa situação? Me conta, me fala. E aí você se permite sair do controle e simplesmente escrever ou falar ou às vezes desenhar ajuda, enfim, fazer algum processo que você treine o não estar no controle. E de novo, o não estar no controle não quer dizer que você não está ativamente presente, tá? Você está ativamente presente, protagonista ali daquilo ali que está sendo criado, mas você só não está no controle no sentido de que tudo bem se você planejou ir para a direita, mas você precisa virar à esquerda, porque você já setou, você já estabeleceu onde você quer chegar, você já estabeleceu uma visão de desenvolvimento da sua vida, das coisas que você quer criar, mas você só está permitindo que o fluxo flua através de você. E para isso, para você permitir que isso aconteça, a gente passa também para o próximo ponto, que é a escuta ativa. É você estar escutando o que está chegando para você. Porque às vezes as pessoas falam assim: eu não tô conseguindo aquilo que eu quero, isso não tá acontecendo e não sei o quê. Só que você tá escutando o que tá chegando pra você? Quando você tá trocando ideia com alguém, você tá trocando ideia com a sua parceira, com o seu parceiro, às vezes no trabalho, às vezes seu parceiro amoroso, você tá escutando o que a pessoa tá falando? Ou você tá simplesmente querendo ir contra, sabe? Você só tá querendo dar uma resposta. Tipo, a escutativa é importante para entender o que está sendo dito de fato. E muitas vezes as coisas não estão sendo faladas, mas elas estão sendo expressadas. E expressar-se não necessariamente só vem através de uma fala. Ela vem através de uma comunicação não verbal, ou seja, o seu corpo expressa algo, as suas roupas expressam algo, o seu tom de voz expressa algo. Então, a comunicação, ela não vem só através de uma fala, né? Ela vem através de um contexto. Então, a escuta ativa, ela é esse lugar de presença para, de fato, perceber o que está sendo
falado, o que está sendo expressado. É ler o que está sendo falado, não só escutar, sabe? É conseguir ler o contexto, é ler o todo. E de novo, eu vou voltar nesse ponto, vou bater nesse ponto, que você precisa silenciar para realmente conseguir escutar. Então, tanto internamente, você precisa entender o que está sendo dito por você, quanto também externamente, através dessa troca com o outro. Então, a escuta ativa, ela também é uma forma de você se conectar com esse sentir, com essa intuição, com essa voz, com esse canal direto, com essa eu do camarote que fica aqui vendo tudo de outro lugar. Gente, quem chegar aqui do nada e ouvir eu falando eu do camarote vai entender nada, né? Mas tudo bem. Se a pessoa também der um forward no vídeo gravado, não vai entender nada. Mas, enfim, precisa entender o contexto do que é o camarote. Que é essa parte sua que está acima, que está deslocada, está vendo tudo por uma outra perspectiva. Bom, ponto 6, para finalizar, é perceber abrir espaço abrir lugar, para espaços vazios. Espaços em brancos, para os vazios, que é esse momento de pausa, que tem muita relação com a energia yin. Quando a gente fala de intuição ser um substantivo feminino, tem esse lugar, ocupa também esse lugar. A energia yin é a energia de recepção, como eu falei no comecinho. É uma energia muito mais receptiva do que uma energia ativa, muito mais yin do que yang. Então, o quanto você escuta a sua intuição também uma provocação, o quanto você se permite abrir um espaço em branco, um vazio. Entre uma fala e outra, a gente está muito acostumado a... Uma pessoa fala, e você já fala, a pessoa fala, você já fala. Quando a pessoa está falando, você já está criando alguma fala interna para falar alguma coisa. Você já experimentou fazer uma pausa mesmo, um espaço vazio entre o que a pessoa está falando e a hora que você vai responder? Para muito mais do que pensar na resposta, você sentir a resposta, contextualizar ela cognitivamente e aí depois você falar. Se você começar a fazer esse trabalho, você vai naturalmente criar um espaço vazio, porque vai existir um espaço de pausa. E o que acontece? A gente fica querendo completar esse espaço de pausa, esse espaço vazio, à torta direita, assim, de uma forma inconsciente, sabe? E aí a gente não abre espaço pra gente intuir uma resposta, porque às vezes a resposta cognitivo-intelectual de uma situação, de uma frase, né? Uma pessoa fala uma coisa, você vai responder aquilo, ou acontece alguma coisa na rua, numa reunião, qualquer que seja o contexto, você já vai dar uma resposta rápida. Se você abrir um espaço de pausa, abrir um espaço vazio, você vai ver que a resposta vai ser completamente diferente. Vai vir uma resposta rápida, pum, intelectual, que ela já vai ter sido construída, às vezes, antes mesmo da pessoa terminar de falar, ou daquela situação terminar de acontecer, e aí ela já vai estar sendo construída. Se você respirar fundo, não agir naquele momento, abrir um espaço vazio, refletir sobre o que está acontecendo, refletir sobre aquela fala, num lugar de intuir o que deve ser falado ou deve ser feito, você vai ver que às vezes é uma outra resposta, é uma outra reação àquilo. É literalmente uma resposta, não necessariamente só uma reação. Porque quando eu bato na parede, a reação rápida é que venha uma força ao contrário. Então, sinto uma dor, uma reação rápida. Mas se eu bato e, nesse caso, assim, né, falando de forma metafórica, se eu recebo essa fala, essa situação, às vezes a pessoa te fecha na rua, e aí você reativamente, às vezes, já fala alguma coisa, mas às vezes a pessoa te fecha na rua e você faz uma pausa, abre um espaço vazio, e aí percebe, o que eu senti? Às vezes você nem sentiu realmente raiva, ou ficou puta, ou qualquer coisa que aconteceu, você só tá ali, caraca, tô em paz, tipo assim, eu reagiria, mas eu nem preciso reagir a isso, tipo, cara, vai com Deus, amigo, fica em paz aí. Tipo, às vezes a sua real resposta para aquilo, para aquele estímulo é outra, mas você tá ali tão no default, tanto no padrão de reagir às coisas, que você nem tem tempo literal, não tem nenhum espaço vazio de você sentir, ou seja, a intuição nem chega para você às vezes, porque na verdade ela sempre chega, mas não necessariamente você tem tempo de sentir ela e responder através dela.
né? Então, quando eu pergunto o quanto você tem escutado a sua intuição, às vezes não é porque ela não tá aí, porque ela tá aí, ela é disponível, é uma capacidade, é uma faculdade para todo mundo, todo ser humano, né? Porque é um instinto, é uma percepção, mas não necessariamente tá todo mundo disponível para ter esse discernimento, de pressentir as coisas, né? Independente de um raciocínio ou de uma análise. Então, se é uma faculdade de perceber, discernir e pressentir as coisas, independente de raciocínio ou de alguma análise, eu preciso dar tempo ou ir para um outro lugar interno de não raciocínio, de um lugar de sentimento, de sentir. E aí, depois do sentir, eu raciocino. Porque também, o que eu tenho vindo falando muito nas minhas aulas e tudo mais, é que a gente precisa, talvez, pensar menos sobre e começar a sentir mais sobre. Então, sair do lugar do pensar sobre para passar para o sentir sobre. Né? Ano passado eu até criei, até numa hora agora também, numa desses flows aqui, a hashtag A Volta do Sentir. Porque a gente tá tanto na nossa cabeça, tanto na mente, que a gente precisa abaixar essa energia, trazer ela mais pra cá, pro sentir. Respirar. Aqui eu tô falando até mesmo aqui. Às vezes eu entro num ritmo, que é isso, é no flow também, é porque eu já entro num flow e vou deixando vir. Mas às vezes é importante eu selar o pensamento com um sentir. E eu espero que isso tenha feito sentido, não só racional, mas no sentido de, cara, eu sinto o que ela tá falando. Eu consigo compreender. Porque é um espaço de compreensão, às vezes, muito mais do que de entendimento. O entendimento, às vezes, ele tá muito mais ligado a uma coisa lógica, racional. E a compreensão, ela tá mais conectada a uma sensação, a um sentimento, a uma sensação, mais do que um sentimento até às vezes, mas uma sensação. Então, quando a gente chega num lugar e a gente sente uma sensação esquisita, por que não dar voz, não dar ouvidos a essa sensação? Às vezes a gente se conecta com uma pessoa e existe uma sensação diferente do que de paz, às vezes é uma sensação de atrito interno. E às vezes não é necessariamente não é sobre aquela pessoa, mas é um gatilho às vezes que aquilo ali traz pra gente olhar para um lugar nosso interno. Ai, meu santo não bateu com aquela pessoa. Será que o seu santo não bateu com aquela pessoa? Ou o comportamento que aquela pessoa tem, a atitude, a energia que ela emana em você, traz pra você algum gatilho interno de desconforto que você não quer olhar, porque, de novo, hashtag A Volta do Sentir, tu não quer sentir, daí tu fala, não, você já bloqueia o acesso àquela pessoa. E aí, caramba, será mesmo que o seu santo não bateu com o dela? Ou foi uma coisa que você já criou aquela barreirazinha pra não sentir o que tá sentindo de desconforto? Sabe, a gente precisa voltar a sentir. E o sentir é o intuir. A intuição vem desse lugar de sentir, de jogar a consciência para um lugar mais expandido, para essa eu do camarote que tá vendo aqui tudo de um lugar diferente, de uma perspectiva diferente. Porque a eu menor, né, a Alicinha aqui, sem nenhum aspecto divino nem nada, ela tá no meio do furacão, ela tá no meio dos sentimentos, dos pensamentos, de não sei o quê. E se eu não tenho um tempo de pausar e respirar e jogar a minha consciência para um lugar mais elevado, eu fico vivendo uma vida quase que sobrevivente, assim, sabe? E aí eu quero controlar todas as situações, eu quero ter o controle do que eu sinto, o controle de quem chega na minha vida, o controle de quem sai, o controle das situações que acontecem, o controle dos trabalhos que chegam pra mim, sei lá, das promoções, e enfim, né, das coisas. E aí esse tal do controle, a gente vai perdendo esse sentir, a gente vai bloqueando, ficando muito focado numa perspectiva material densa. E a gente não consegue conectar com a intuição, com esse lugar que é mais sutil. Ele é invisível, ele não é uma coisa tangível. Não é uma coisa que eu olho e falo, é isso aqui. Ele se manifesta, né, a intuição ou todo esse sentir, ele pode se manifestar através de coisas materiais. Por exemplo, vou até dar um exemplo. O tarô, por exemplo. Eu até tirei antes de entrar na live. Eu falei, será
Se eu vou ou não vou. Por que ele é algo mágico, místico e tal? Não é nada de mágico, místico, tal. Mas ele dá um acesso visível pra algo intangível. E aí por isso que às vezes parece uma coisa, nossa, meu Deus, é exatamente isso que eu tô sentindo, é exatamente isso. Mas não é uma coisa, oh meu Deus, é porque ele, como se ele lesse o campo e você tirasse uma carta que conectasse com alguma coisa que tá no campo. Consciência, acabei de tirar a carta da consciência. Eu tô falando sobre isso aqui. Será que é tão místico assim ter saído a carta da consciência? Eu me conectei aqui. A questão que eu não vou falar do tarô, não, porque não quero entrar nessa seara. Mas isso aqui basicamente, né? O tarô basicamente é essa materialidade de uma consciência intangível, né? De uma coisa que a gente não consegue ver. E aí a gente vai lá e tira uma carta através de uma energia que flui, né? Conectar com o tarô às vezes também é uma forma legal de intuição, mas num lugar de intuição, dessa leitura do seu próprio campo, né? A leitura do que está acontecendo externamente, assim, que às vezes a gente não consegue enxergar com esse olho. E às vezes a gente tende a ter essa necessidade de materializar as coisas que a gente não enxerga. Porque, de novo, a gente tá com um bloqueio do sentir, né? Do intuir e do perceber, assim, né? Às vezes uma pessoa que chega na sua vida é uma carta do tarô, é como se fosse uma carta do tarô. É uma forma de você conseguir perceber o que está acontecendo no seu mundo interno, né? As coisas que estão acontecendo no seu mundo externo, eles são reflexos do seu mundo interno. Anota isso aí. O que acontece no mundo externo é um reflexo do meu mundo interno. Então, às vezes tá um caos ou tem dúvida e tudo mais, e aí você começa a reparar, você começa a perceber que as pessoas que estão chegando pra você são pessoas que estão caóticas, meio ansiosas e tal. Você fala, gente, o que é isso que tá acontecendo? A galera tá... Será que é a galera que tá, ou quando você começa a perceber, na verdade, aquilo ali é só um reflexo do que tá acontecendo no seu interno? É uma provocação. Começa a reparar isso aí. Mas, bom, nem sei porque eu falei do tarô. Falei do tarô pra falar que a gente... Ah, tá, pronto. É uma das formas também da gente perceber, né? O tarô nada mais é do que essa materialização dessa coisa sutil que é a intuição. E no nosso corpo físico, né, assim, ele tá... a nossa conexão, a nossa intuição tá muito conectada com a nossa glândula pineal. E existe um chakra, né, um ponto de energia que é esse terceiro olho aqui, que é um centro aqui, que ele tá conectado com a glândula pineal, que tá aqui localizado como se traçasse uma linha aqui reta, ela tá aqui. E a glândula pineal, ela regula muitos dos nossos hormônios, das nossas coisas, dos metabolismos internos, não por acaso também, né, não por acaso. Mas, bom, eu tô sentindo de finalizar o que eu tava falando. E pronto. E convidar quem aqui quiser. Não era muita intenção disso, mas vou aproveitar para fazer isso também, fazer esse chamado. Tá rolando agora o Intuition, que é uma jornada de experimento pessoal. Porque o que eu falei aqui, né, de como se conectar com a sua intuição, você pode fazer sozinho e você deve fazer isso sozinho e realmente começar a trazer essa prática pro seu dia a dia, porque quanto mais a gente se conecta com a nossa intuição, mais a gente vai percebendo o flow. E a gente vai percebendo que a vida tá levando a gente, né? A gente acha que a gente tá levando a vida pra algum lugar. E, na verdade mesmo, a gente tá dançando a dança que a própria vida traz a música, né? A música tá tocando e a gente pode estar no ritmo da música ou não. Quando a gente tá nessa conexão da intuição, cada vez mais a gente entra no ritmo da vida. E a gente vai percebendo que passo gostoso de dançar. Que maneiro, eu senti isso aqui, ir por esse caminho, senti aquilo lá, ir por aquele caminho. Até porque nem sempre vai ser um sentimento gostosinho. Mas pode ser legal, sabe? Pode ser divertido, pode ser leve. Então, quanto mais a gente faz todo esse trabalho aqui dessas coisas, tirem print aí pra vocês terem, compartilhem com as pessoas. Mas quanto mais a gente fizer esse trabalho de conectar, de voltar a sentir, como eu tenho falado, né? De voltar a sentir, mais a gente vai entrar nesse flow, nesse grande fluxo, nesse grande passo que a vida tá levando a gente, né? A gente sai do controle de achar que a gente que tá levando a vida pra algum lugar, percebe que, na verdade, a vida tá sempre convidando a gente pra bailar, pra dançar. E a gente pode escolher dançar com ela ou achar que a gente tá dançando, que a gente deve dançar no nosso ritmo, inventar o nosso ritmo e aí ficar lá, não, essa é a música que eu quero dançar. Caraca, só essa que vale.
né? Será que só a sua música vale? Será que não tem um ponto de equilíbrio aí entre uma música que você dança e aí a vida mostra que tem outra música para você dançar e você vai fluindo nisso, né? Então, a gente tá fazendo uma jornada, eu propus uma jornada de 28 dias. 28 dias para você fazer esse trabalho diário, assim, e realmente proposital, né? Um trabalho proposital de 28 dias para se reconectar com a sua intuição, com essa voz que fala, que sussurra, que tá sempre aí, mas que não necessariamente você tá aberta a ouvi-la, aberta a senti-la. Porque a gente já falou aqui que existe uma barreira, a gente foi criando uma barreira, né? A gente fica muito mais no pensar sobre do que no sentir sobre. Então, é uma jornada, um experimento, que eu tô chamando de experimento, pra gente, de forma pessoal, cada um faz o seu experimento, tem uma atividade diária de 20 minutinhos pra você fazer, e aí, só que de forma coletiva, né? Porque quando a gente está em grupo, quando a gente está numa egrégora, é mais fácil a gente conseguir seguir o planejado, né? Seguir o que a gente se propôs a fazer ali. E também porque, cara, a troca faz com que a gente cresça exponencialmente, né? Então, quanto mais a gente também entender isso, né? Quanto mais a gente entender que estar nos grupos certos, que tem a intenção que você quer seguir também, quanto mais você tá nesses grupos certos, mais exponencial é o seu crescimento, o seu desenvolvimento, a sua evolução. E mais perto você fica de você mesmo, né? Com mais sintonia com quem você realmente você fica, né? Porque você tá num grupo de pessoas que estão ali se propondo a ser quem são, num espaço seguro, né? Então, o Intuition é isso, 28 dias dessa jornada, que realmente eu intuo que coisas incríveis vão sair dali, né? Uma cocriação, uma criação conjunta ali também, né? Como se não, né? A energia criadora, ela tá em cada um de nós, né? Mas ela se manifesta na Terra através de diversas formas, né? Aqui, por exemplo, tá se manifestando através da comunicação, né? No canal Alice, a força divina se manifesta através do yoga, de processos criativos, do empreendedorismo com propósito, né, todo esse desenvolvimento, né? Mas em outras pessoas, essa força divina, ela se manifesta através da criação de arte mesmo, né? Por exemplo, a pessoa que criou isso aqui, né, criou o tarô, né, criou esses desenhos, é uma outra. Eu, Alice, não conseguiria criar isso aqui, porque não é a Alice que cria essas coisas. Então, cada coisa que se manifesta aqui na Terra é uma manifestação da criação através da nossa personalidade, através de quem a gente é. Então, quando a gente está em grupo, essa força é muito forte, porque ela vai se manifestando através de cada uma das pessoas, e às vezes o resultado daquilo ali no final é algo incrível, e que, de fato, a Alice não consegue ainda, às vezes, vislumbrar, nem quem está ali presente, né? Então, fica aqui esse convite, tá? Para participar do Intuition, ainda dá tempo. Eu mando tudo pra vocês, é um preço super acessível pra estar nesse grupo, e a gente começou hoje, então assim, também é mega acessível, se você quiser chamar alguém também pra estar com a gente. Quanto mais pessoas estiverem nesse experimento, melhor, porque isso é mais potente, sabe? A gente precisa olhar pra heterogeneidade como uma potência de criação, sabe? Quanto mais gente diferente tá junto, num mesmo propósito, mais coisas incríveis são criadas ali, né? Porque tem mais olhares para o mesmo ponto, né? Se eu perguntar, o que é isso para você? Uma pedra? Fala um pouquinho do cristal. Aí você vai contar uma história, eu vou contar outra história. Cada um vai olhar para isso aqui de uma forma diferente, através da tua lente, através da tua personalidade, da tua história de vida. Então, esse que é o grande lance de a gente estar em grupos heterogêneos e em grupos olhando para um mesmo ponto, falando sobre ideais, sobre construções, sobre criatividade, sobre criação. Isso que é o grande... É o que me brilha os olhos de poder conectar tudo isso. E então, quanto mais a gente estiver junto, melhor. Então, vou deixar aqui de novo o convite para o Intuition. E, no mais, pratiquem isso. Você pode praticar sozinha também, não tem problema nenhum. Sozinha a gente vai rápido, mas em grupo a gente vai muito mais longe, em lugares que a gente nem imagina acessar. Então, fica à vontade. Quis trazer esse conteúdo aqui porque é um conteúdo que é necessário, a gente precisa voltar a sentir. É um trabalho meu pessoal, árduo.
Eu falei outro dia, esses dias, com uma amiga minha, com a Bianca, a gente tava lá na Pedra Bonita, num nascerzão do sol incrível, daí a gente tava falando sobre algumas coisas, e ela falou assim, nossa, você é Libra? Eu sou Libra com Gêmeos e Gêmeos. Eu falei, cara, eu sou muito cabeça, sou muito intelecto. O meu grande trabalho aqui, de fato, é o voltar do sentir, né? Eu precisei fazer esse trabalho para hoje estar onde eu tô. O yoga foi uma ferramenta para mim dessa volta do sentir. A dança, o mexer o corpo, o estar em movimento consciente. Eu sempre fui do esporte, sempre fiz 50 milhões de esportes, super atleta e tudo mais, mas é diferente, porque os esportes, em sua grande maioria, eles têm mais uma energia yang, é uma coisa de ação, né? O próprio futebol mesmo que eu jogo já tem um tempo, é ação, é competição de certa forma, é você tá ali e tal. Existe uma parte, sempre existe uma energia yin dentro da energia yang, claro. Então, o estado de presença nos esportes é muito importante para você perceber o que a gente falou aqui, perceber o ambiente, perceber o que se cria. Não é exatamente só levantar uma bola para a pessoa, ou fazer uma manchete, sei lá, uma coisa assim, ou jogar lá um passe para uma pessoa no handball. É você estar lendo o campo, é você estar literalmente on no game, presente no game ali, tipo, cara, aquela pessoa ali, aquela moça a jogadora ali vai se movimentar para a direita. Tô sentindo, tô lendo o campo dela, tô percebendo. Então é óbvio que existe uma energia yin dentro dos esportes que é muito yang, né? De força, de ação e tudo mais. Mas o yoga é um momento, apesar de ter uma energia yang de movimentação e tudo mais, ele naturalmente, de uma forma mais geral, ele é mais yin, porque você tem que estar percebendo mais o seu corpo. Então é um convite mais yin. E a dança também, porque para você estar ali na coreografia, perceber a música, mesmo que você esteja dançando com alguém, existe um pré-requisito de estar presente, muito presente ali, né? De troca e tudo mais. E de perceber o seu corpo, as suas sensações, os seus sentimentos. Então, sempre que alguma situação te solicitar sentir mais, perceber os seus sentimentos, naturalmente é uma energia mais feminina, mais yin. E aí você vai, por exemplo, estar mais em contato, por exemplo, com a sua intuição ali, né? Com essa... Porque, de novo, intuição é uma faculdade, um ato de perceber, né? Então, você vai ganhando essa faculdade, você vai reconquistando, tá? Essa faculdade, você sendo mulher, você sendo homem, você vai reconquistando cada vez mais essa habilidade, essa faculdade de discernir as coisas, independente de raciocínio ou análise. E isso que é o grande... É o nosso grande tesouro, sabe? O nosso grande ouro, assim, que a gente possa sentir e intuir e fazer as coisas através desse lugar. Bom, uma respiração profunda pra gente finalizar aqui. E se você se sentir e intuir de chegar junto do Intuition, vem estar com a gente nesse grupo. Muitas coisas, muitos projetos aí estão por vir. Se você sentir de fazer alguma aula de yoga também. E eu deixo essa provocação aí hoje pra você. Se você tá escutando e confiando nessa voz interior que chega pra você, que vai te guiando, te balizando pra fazer as coisas que devem ser feitas. Fala, Zé é um, que é masculino, mas que tem a intuição muito aguçada. Esse aí sabe muito aguçada. E é um ponto interessante de Zé ter entrado aqui, que não necessariamente quando a gente escuta, quando a gente tá escutando a nossa voz interior, a gente confia nela, mas há de se ter muita coragem de seguir a nossa voz interior também, tá? Porque eu tava lendo aqui alguma coisa, a anotação que eu fiz, tava lendo aqui as minhas anotações, é que a gente acha que sabe os planos de Deus, a gente tem os nossos planos, mas Deus tem planos muito maiores. Então, quando a gente segue a nossa intuição, não necessariamente a gente está seguindo um plano que a gente criou, como eu falei aqui, que a gente criou, planejou e tudo mais. Mas Deus sabe. Essa sua parte que está aqui no camarote tá mais perto de Deus, e é por isso que ela tá enxergando mais coisas que você não tá conseguindo. Então não é só sobre escutar a voz interior e confiar nela, mas ter coragem de segui-la. Então hoje eu vou finalizar com essa provocação de tenha coragem de seguir a tua voz interior, a tua intuição. Quanto mais você sentir, mais você vai começar a conseguir discernir as coisas
e realmente confiar nela, seguir e ter coragem de seguir. Tá bem? Bom, é isso. Ficamos por aqui. Só vai, só bora e boa noite. Tô te esperando no Intuition se você intuir de estar com a gente, tá bem? Tamo junto. Só vai.